Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 21 de outubro, hoje é sábado. Nós estamos na 28ª semana do Tempo Comum. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a dedicar a nossa vida, o nosso coração ao Deus que tanto nos ama. O Deus que quer o bem dos seus. O Deus que quer que possamos constantemente estar em sua presença. Que o Senhor nos ajude e nos conceda esta graça. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzem diante das sinagogas, ministros e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contamos ainda, amados irmãos e irmãs, com a primeira leitura do livro da Carta de São Paulo aos Romanos. Ela se encontra no capítulo 4, versículo 13, depois os versículos 16 a 18. Nesta carta, amados irmãos e irmãs, nós percebemos a realidade do combate e toda a realidade, então, da pretensão de certos cristãos dos primeiros tempos que vinham do judaísmo, que tinham esta cultura judaica enraizada, eram reconhecidos como os judaizantes, que queriam permanecer à sombra do judaísmo, continuando a observar a lei mosaica e também as práticas oriundas da tradição judaica. Paulo, por sua vez, adverte que as promessas feitas um dia a Abraão não tinham absolutamente conexão com as observâncias da lei, que, sobretudo, ela é regida pela graça, pelo auxílio de Deus, pela fé. A fé como o domínio ou a graça de total pertença ao Deus da vida. Por isso, a fé dos patriarcas é para nós um grande mistério, é para nós um grande exemplo. Assim também, nós, muitas vezes, em nossa pequena experiência de fé e pobre experiência de fé, somos convidados, diante dos confrontamentos que a vida nos dá, a viver pela fé. Evidentemente que a fé precisa ser uma fé enraizada, uma fé que dê frutos. Contudo, amados irmãos e irmãs, não é mero esforço de nossa parte. O Deus da vida olhou com benevolência para cada um de nós e com amor nos guia, nos protege, nos ampara, nos sustenta, para que possamos ser fiéis ao seu amor.
O Salmo traz como resposta: o Senhor se lembra sempre da aliança. Ele fez uma aliança com o seu povo. Ele fez uma aliança para conosco. Por isso, Ele nos ama. Por fim, amados irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje nos convida a essa belíssima reflexão de dar testemunho do Filho do Homem, ou seja, de nosso Senhor Jesus Cristo, de testemunhar a fé, de não ter medo de proclamar a boa nova, a boa notícia, não só por palavras, mas sobretudo com a vida. É dar testemunho de todo o coração. O Evangelho, então, nos convida a isto, a fidelidade com a qual Cristo se dá a todos nós, por amor, no madeiro da cruz. Também somos nós convidados a viver nesta mesma fidelidade de amor e seguimento ao Senhor. Assim, nós somos convidados a ser uma única igreja que confessa a graça de Deus, que confessa a fé no Deus da vida, que não se fecha em si mesma, que não tem um coração endurecido, capaz de blasfemar contra o Espírito Santo, de ter um coração totalmente fechado. Nós poderíamos dizer, amados irmãos e irmãs, que sobretudo a leitura do Evangelho de hoje coroa os trechos do Evangelho de São Lucas que nós vínhamos refletindo durante toda esta semana. A começar na segunda-feira, o povo, a multidão que procura o Senhor por aquilo que Ele tem a oferecer e não pelo amor que Ele manifesta, não pelo coração do Senhor. Vivem pela aparência sem de fato procurar a essência, sem de fato procurar o Senhor verdadeiramente. Querem os milagres de Deus, mas se esquecem do Deus dos milagres. Assim, o coração vai se tornando insensível, assim o coração vai se endurecendo. O Senhor nos convida a ter um coração que não se feche, que não se torne pedra, mas que possa confiar na graça de Deus. Assim somos convidados a ser uma igreja, uma comunidade que seja capaz de superar todas as dificuldades, porque nós reconhecemos o Senhor, porque nós somos fiéis ao Deus da vida. A igreja que muitas vezes se encontra em perseguição, que muitas vezes é incompreendida, também se faz uma igreja fiel ao Senhor. Cada um de nós somos convidados a esta fidelidade. O Senhor dará testemunho de nós, se formos capazes de darmos testemunhos dele. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, nos ajude. Hoje é sábado, dia dedicado a Maria Santíssima. Que possamos com a nossa vida dar testemunho do Senhor. Que possamos, como Maria, gerar o Cristo em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.